Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nestes dias da Semana Santa, nos dias da Paixão, nós contemplamos de uma maneira mais assídua, mais frequente, tudo aquilo que por amor nosso Senhor Jesus Cristo quis sofrer por nós, tendo um objetivo, uma finalidade: levar-nos para o céu. Muitas vezes ao longo da sua vida, Jesus tinha falado para os discípulos sobre o reino dos céus, falava das maravilhas preparadas para aqueles que amam a Deus. Jesus lhes havia incutido um desejo de passar a eternidade consigo no reino do seu Pai. E ao término dos seus dias visíveis aqui nesse mundo, Jesus fez aquilo que ele tinha que fazer para que nós fôssemos libertos da condenação eterna que foi imposta a nós por conta do pecado original e dos nossos pecados pessoais. Jesus pagou aquele preço que nós não tínhamos como pagar, expiou na sua própria carne de Deus que se fez homem as nossas culpas, para que nós possamos participar do reino dos céus, esse reino que seria inatingível pelas nossas próprias forças. Mas nosso Senhor sabia, e certamente isso lhe foi um peso a mais durante a cruz, que apesar de tanto amor e de tanta entrega e dedicação, nem todos aceitariam os frutos do seu sofrimento. Nem todos abraçariam a salvação que ele com tanta generosidade quis nos trazer. E essa realidade, uns que aceitam, outros que não aceitam, se manifestou desde já entre aqueles que eram os mais próximos do Senhor, os 12 discípulos.
E nós ouvindo nos últimos dias todos os passos do Senhor, as últimas palavras aos seus discípulos, e como Jesus falou aos discípulos sobre a traição, falou a Judas, mas Judas ia ficando cada vez mais cego. E hoje no Evangelho foi claro, Judas sabia o que ele iria fazer, Jesus sabia o que Judas faria, e Jesus adverte, o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. E Judas, cinicamente, já tinha o seu propósito mal no coração, pergunta: mestre, serei eu? E Jesus diz: tu o dizes. Eu digo que cinicamente porque também quando Judas foi beijar Jesus para indicar para os soldados romanos que era ele, ele também disse: mestre, e deu um beijo, para comprovar aquilo que Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz ao Senhor Mestre entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E na figura de Judas, o traidor, nós, se por um lado agradecemos a Deus porque o mistério que nós celebramos agora, o mistério da redenção, da paixão, morte e ressurreição de Cristo, como eu dizia, tem como finalidade nos levar para o céu. E nós temos que agradecer imensamente a Jesus por isso. Mas olhando para Judas, nós devemos também recordar que a possibilidade de livremente nós rejeitarmos a palavra de Deus, rejeitarmos as advertências amorosas de Jesus, rejeitarmos a amizade que Jesus nos oferece continuamente, rejeitarmos a comunhão que Ele quer nos dar, rejeitarmos o perdão dos pecados que o Senhor generosamente quer nos conceder, quaisquer que sejam os nossos pecados, Ele quer nos conceder, mas nós podemos, como Judas, cegamente, obstinadamente, rejeitar. Existem pessoas que dizem que gostariam ou que até acreditam que o inferno esteja vazio. As Sagradas Escrituras não ensinam que o inferno está vazio. E Jesus, com essas palavras, ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria se nunca tivesse nascido, dá a entender que Judas, que depois não se arrependeu, mas se desesperou, não teve a simplicidade de pedir perdão para Jesus, mas se afastou ainda mais, não buscou os apóstolos e a igreja, mas buscou quem? Os seus cúmplices, os sumos sacerdotes, que debocharam da sua cara, que lhe jogaram em face as moedas que foram o preço da traição do Redentor. Judas, por essa obstinação no mal, aparentemente, sim, se condenou. Na última ceia, Jesus, quando abriu o seu coração ao Pai em oração, uma das coisas que ele disse foi essa: nenhum daqueles que o Senhor me confiou se perdeu, a não ser o filho da perdição, se referindo a Judas, para que assim se cumprisse a Escritura. E o apóstolo São Pedro, já depois da ascensão do Senhor, isso nos conta o livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, quando São Pedro vai fazer um primeiro grande discurso no livro dos Atos. São Pedro descreve como foi a morte de Judas e descreve como foi que ele tristemente acabou se matando e as suas vísceras se ficaram expostas e caíram pelo chão. E São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que o Espírito Santo disse por Davi, isso é, pelos Salmos. E cita o Salmo 108,
que é um salmo imprecatório muito duro, de maldição, que diz que a sua casa fique desolada, que um outro receba o seu encargo. E tem toda uma sequência de maldições, inclusive que Deus não escute as suas preces e que Deus olhe para os seus pecados e não o perdoe. E a Escritura nos deixa essa advertência para que nós saibamos que o preço da nossa salvação foi altíssimo e ainda assim nós temos a possibilidade de, como Judas, renunciar a essa salvação. Mais recentemente, quando apareceu aos pastorinhos em Fátima, a Virgem Maria, no dia 13 de julho de 1917, ofereceu para aquelas pequenas crianças uma visão terrível. Enquanto Nossa Senhora aparecia na cova da Iria para aquelas crianças, ela fez com que se abrisse o chão e viam como que aquele grande lago de fogo do inferno e uma grande multidão de almas que se precipitavam no inferno. Esse era um dos segredos de Fátima. E Nossa Senhora então disse para aquelas crianças: é isso que acontece com os pobres pecadores que não se convertem. E daquele dia em diante aquelas crianças começaram a rezar, começaram a se mortificar, começaram a buscar a Deus, começaram a oferecer sacrifícios, ofereciam a sua merenda como sacrifício para crianças que não tinham merenda, ou simplesmente davam para os animais, faziam todo tipo de penitência e começaram a viver uma vida de adoração, de reparação, desejando a eternidade com coisas que nós julgaríamos excessivas. Quantas pessoas dizem: é melhor não falar do inferno, porque vai afastar as pessoas de Deus. É necessário falar do inferno porque a Escritura fala do inferno, não porque nós tenhamos prazer em falar disso. É necessário falar do inferno porque a Escritura fez questão de mostrar o que aconteceu com Judas por causa disso. Porque Jesus muitas vezes falou do fogo eterno que não se extingue, onde o verme não morre. Porque Jesus muitas vezes quis nos deixar claro que a nossa vida neste mundo não é um jogo, uma brincadeira frívola. A nossa vida neste mundo tem consequências. E se nós, ao vermos a paixão de Cristo, tudo o que o Senhor aceitou sofrer por nós, por amor, todo o preço que nós não podíamos pagar e que o Senhor quis pagar na sua própria carne, na sua própria alma, para que nós tenhamos a vida eterna, e é essa vontade do Pai, que não se perca nenhum daqueles que Ele confiou a Jesus. Mas se Deus quis fazer tanto por nós e pela nossa salvação, nós temos que corresponder a isso. Nós sabemos que somos pecadores, todos, sem exceção. Nós não temos nenhuma pretensão de nos salvarmos pela nossa própria bondade, pelas nossas próprias forças. Todos nós precisamos humildemente reconhecer diante de Deus que nós somos os pecadores, e esse é o primeiro passo para nos salvarmos. Quem disser que não tem pecado, que não precisa de salvação, já deu muitos passos em direção à condenação. E nós precisamos sim dos meios que Deus nos dá, da oração, dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, recebida sempre em estado de graça, com as devidas disposições. Nós precisamos disso sim para nós nos salvarmos, porque a salvação vem de Deus, é uma graça de Deus, é por graça que nós somos salvos. E ao contemplar a paixão de Cristo nesses dias, ao ver o preço do nosso resgate, nós precisamos romper com o pecado, romper com a duplicidade, romper com a vida dupla. E Judas viveu um bom tempo numa vida dupla, convivendo com os apóstolos, convivendo com Jesus, mas com o seu coração já envolto em trevas. E vamos pedir
nessa Santa Missa, que o Senhor nos dê essa sinceridade, que o Senhor preencha o nosso coração de esperança, que o Senhor afaste de nós todo o vão temor, que o Senhor nos dê a esperança na vida eterna, a qual para nos alcançar Ele morreu, mas que o Senhor afaste de nós também todo o compromisso hipócrita com o pecado, que o Senhor infunda nas nossas carnes um santo temor do Senhor que nos leve a rejeitar o pecado, que nos leve a buscar a Deus com sinceridade, que nos leve a nos entregarmos a Ele de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.